Seja muito bem-vindo de volta ao canal e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer esse bolo que fica delicioso. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, e também deixe o seu like. Isso é muito importante para que eu possa continuar trazendo mais conteúdo para você. Então vamos lá começar nossa receita, tá? Para essa receita a gente vai precisar de 200 gramas de manteiga ou margarina de boa qualidade, uma xícara de açúcar e 4 ovos. E vamos levar a batedeira até ficar nessa consistência que eu estou mostrando para vocês. Dependendo da velocidade aí, da potência da sua batedeira, mais ou menos uns 3 a 4 minutinhos. Em seguida, você já vai acrescentar meia xícara de farinha de amendoim e 2 xícaras de farinha de trigo. Eu estou utilizando a farinha de trigo com fermento. E também uma xícara de leite. Dá uma misturada com o próprio batedor da batedeira, depois você encaixa e pode ligar para terminar de misturar. Lembrando que depois que a gente acrescenta a farinha, tá? Esse tempo aí de batimento ele é curto, é apenas para terminar de misturar os ingredientes. Gente, essa massa é uma massa mais rica em gordura, tá? Pode ser que você estranhe um pouco a aparência dela, mas ela é assim mesmo, ela tem esse aspecto mais gorduroso. Em seguida, a gente vai porcionar, eu dividi em 3 camadas, porque aí já sai no tamanho que eu preciso usar quando o bolo estiver frio. E vai levar ao forno por cerca de 20 minutinhos. Enquanto a nossa massa esfria, a gente já vai preparar a nossa ganache, tá? Eu estou utilizando aqui 600 gramas de cobertura fracionada, que é o chocolate fracionado. Esse aqui é o sabor meio amargo, tá, gente? Eu vou deixar a marca na descrição que eu utilizei. E eu vou acrescentar 200 gramas de creme de leite em temperatura ambiente, que é o creme de leite de caixinha. Eu prefiro trabalhar com o sabor do chocolate meio amargo para poder ter um equilíbrio aí entre o recheio, a massa e a nossa cobertura, tá? Mas se você quiser trabalhar com ao leite, você também pode fazer, porém vai ficar mais doce. A intenção é que essa minha ganache fique macia depois, tá? Por isso eu tô colocando uma quantidade boa de creme de leite. Mas se você quiser uma ganache mais durinha, você pode diminuir essa quantidade de creme de leite. Para fazer é super simples, basta derreter o chocolate, em seguida adicionar o creme de leite e mexer vigorosamente da forma que eu estou mostrando aqui no vídeo. O ideal é que você faça essa ganache de um dia para o outro para aplicar no seu bolo, tá? Ela vai ficar em temperatura ambiente até chegar na consistência pastosa que é como a gente vai aplicar no bolo. Mas se você tiver com pressa, lógico, você pode diminuir a quantidade de creme de leite para que ela fique pastosa mais rápido ou optar por colocar na geladeira. Porém, você vai ter que colocar e ficar monitorando o tempo. Você deixa 5 minutinhos na geladeira, retira, mexe e vai colocando a cada 5 minutinhos até ela ficar completamente pastosa. Você precisa fazer isso de mexer a cada intervalo de 5 minutos para que não fique muito firme na lateral e a parte do centro não consiga se misturar, tá? Aí você vai ter que reaquecer, vai ser um processo mais demorado. Agora vamos para o nosso recheio. Essa receita do recheio branco já tem aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição para que vocês possam conferir. Aqui eu fiz duas receitas, uma eu vou saborizar com doce de leite e a outra eu vou saborizar com canela, tá? Essa primeira eu adicionei aí 100 gramas de doce de leite, aquele doce de leite da Isis que eu já mostrei lá no Instagram para quem me segue, ele é excelente, mas se quiser trabalhar com outra marca também você pode utilizar. É importante que seja um doce de leite consistente, tá? Para manter esse recheio aí bem firmezinho do jeito que tá. Em seguida, já vou colocar no meu saco de confeitar. Sempre que for adicionar recheio no saco, você veste a sua mão para poder colocar o recheio, tá? Senão vai ficar tudo sujo e vai dificultar na hora que você for aplicar no bolo. Ou se preferir usar algum copo grande como apoio, você pode colocar num copo e depois ir adicionando seu recheio. A outra porção do recheio eu vou saborizar com canela, tá? A quantidade de canela vai ser a gosto. Se você gostar de um sabor mais ativo, adicione um pouquinho mais. Se você quiser um sabor mais suave, coloque um pouquinho menos. Qualquer marca de canela em pó que você queira usar. Aqui são sugestões, tá, gente? Mas se você não quiser saborizar, não tem problema nenhum. Você faz a montagem apenas com recheio branco. Ou também com recheio de chocolate, que já tem vídeo aqui no canal. Da mesma forma, visto a mão ou coloque em algum copo de apoio para poder conseguir colocar o recheio no saquinho e em seguida a gente já vai aplicar no bolo. É importante distribuir o recheio no bolo utilizando, né, um saco de confeitar para facilitar o preenchimento e você não ficar passando a espátula para lá e para cá e acabar danificando a sua massa, né, rachando ou quebrando. Para montar o bolo, eu sempre passo um pouquinho de cobertura ou de recheio na base. Em seguida, coloco a minha primeira camada de massa. Agora, com o auxílio do saco de confeitar, eu vou distribuir o meu recheio, tá?
Eu vou fazendo uma camada aí para dividir meio a meio a minha porção de recheio. Eu vou colocar um pouco do brigadeiro que está saborizado com doce de leite e um pouco do brigadeiro que está saborizado com canela. Você tenta distribuir de uma forma que fique a mesma quantidade para as duas camadas, né? Que a gente vai colocar a próxima camada daqui a pouco. Eu coloquei aí os dois sabores numa camada e vou colocar novamente os dois sabores na próxima camada. Mas se você quiser fazer uma camada com cada sabor também, você pode fazer, aí vai ficar a seu critério. Nesse caso, eu não me preocupei de deixar uma bordinha sem tocar o recheio, porque eu vou cobrir esse bolo com ganache. Então, eu vou deixar ele no acetato e vou levar para a geladeira para que ele fique firme e depois é que a gente vai fazer a cobertura, tá? Tem outros vídeos aqui também de montagem com chantininho que eu vou deixar o link na descrição para que vocês possam assistir, porque lá eu já faço a montagem de um jeito diferente. Eu protegi a parte de cima com um plástico filme e agora a lateral eu tô passando um acetato, tá? Não precisa se preocupar em apertar para prensar. Eu tô apenas cobrindo para manter esse bolo protegido enquanto ele vai ficar na geladeira por 6 horas descansando até a gente cobrir. Olha, gente, a textura que eu gosto de aplicar a ganache é nessa textura que eu tô mostrando para vocês, quando ela fica bem pastosa. Eu acho melhor de distribuir no bolo. Nosso bolo já ficou o tempo necessário na geladeira, tá? Eu deixei por 6 horas, mas se você quiser deixar de um dia para o outro, também você pode deixar. O importante é que ele esteja bem geladinho no momento que a gente for precisar cobrir. Eu começo passando uma pré-camada com a minha ganache, tá? Para não ter risco de ficar soltando algum farelinho do bolo. E deixo essa minha pré-camada dar uma leve secadinha. Como ele está gelado, automaticamente em contato com a ganache vai ficar mais firme. Você vai distribuindo da forma que eu estou mostrando aqui no vídeo, tá? Pega pequenas porções e vai colocando nas laterais, principalmente nas divisões do recheio e da massa. Não precisa voltar para a geladeira, tá? Basta deixar um pouquinho que você vai perceber que o chocolate dá uma secada, ele vai ficar mais firme. Aí em seguida já vem passando mais uma camada da ganache. Distribui na parte de cima da forma que eu estou passando e depois vem para as laterais. Eu tô colocando já uma boa quantidade na parte de cima, porque eu já vou fazer um acabamento, tá? E se eu deixar para o final, esse chocolate aí já vai estar muito firme e vai ficar mais difícil de conseguir fazer. Você vai tentando deixar o mais nivelado que der, tá? Não precisa se preocupar em deixar 100% liso, porque é um acabamento mais rústico. Eu tô utilizando uma espátula fininha para poder fazer esse movimento circular na parte de cima, mas pode ser também com uma colherzinha de chá. Agora que eu já terminei a parte de cima, a gente vem distribuindo novamente nas laterais, tá? A lateral eu não vou fazer acabamento na borda, porque eu quero ele com aquela bordinha imperfeita, tá? Eu vou deixar a ganache subir até um limitezinho a mais que o bolo e deixar ele com aquela bordinha imperfeita. Distribuo com essa espátula comum mesmo, para poder preencher todos os espaços aí na lateral. E depois, para poder dar acabamento, eu posso utilizar tanto a espátula com textura, quanto a espátula reta, vai depender do resultado que você quer. Eu resolvi mostrar com a de textura e com a espátula lisa, tá? Para vocês verem que dá para usar tanto uma quanto a outra. Gente, eu tô girando a minha bandeja, segurando o pezinho dela, porque ela tem esse pé alto, tá? Então, eu não quis girar a bailarina para não ter risco de derrubar a bandeja. Mas, para facilitar, você faz num pratinho de MDF, porque ele é totalmente reto, e aí você vai girar a bailarina, então o giro vai ser mais eficaz. Para espatular é muito parecido com o jeito que a gente espatula o chantininho. Só que aqui é uma cobertura um pouco mais densa, né? O chantininho ele é super leve. Lembra que o bolo está gelado, então quanto mais rápido você for aqui, melhor vai ficar o seu acabamento, porque você vai manter a ganache ainda pastosa para finalizar. No meu caso, eu precisei fazer de duas maneiras diferentes para poder mostrar para vocês, então acabou secando um pouco mais do que deveria. Então, para corrigir essa lateral, eu vou aquecer um pouquinho a minha espátula e vou vir finalizando toda a lateral do bolo. Assim como a gente faz no chantininho, se ficar algum local sem cobertura suficiente, você vai pegar um pouquinho da ganache que ainda está pastosa e vai passar para preencher todos esses espaços e em seguida passa a espátula reta ou de textura novamente.
Como eu mostrei para vocês duas opções que são com textura ou sem a textura, eu precisei aquecer um pouquinho a minha espátula para poder finalizar, porque enquanto eu estava gravando a ganache já foi ficando mais firme. Para poder ajudar, eu coloco água quente numa forma e deixo a espátula um pouquinho assim em cima dela para dar uma aquecidinha e depois venho finalizando o bolo. E com a ganache que sobrou, eu coloquei no saquinho de confeitar com o bico 1M e fiz a minha finalização, tá? Eu tô intercalando aí algumas pitangas de ganache com os macarrons. Eu vou também postar para vocês o vídeo de como eu fiz esses macarrons, tá? Eu fiz em forno convencional, tá, gente? Eles ficaram deliciosos. Só tem um pequeno detalhe que é aquela bordinha que fica no pezinho dele, que eu ainda não consegui deixar 100% no meu forno convencional, mas eu vou fazer novamente e vou trazer para vocês a receita dele perfeitamente. Mas sobre sabor ficou delicioso. E também eu quero tirar esse mito de que só dá para fazer macarrão em forno elétrico, tá, gente? Tem como fazer no forno convencional, sim, e eu vou trazer para vocês. E tá pronto o nosso bolo em ganache. Gente, essa ganache ela fica macia, tá? Como vocês viram no início do vídeo, para cortar ele fica super macio. Mas se você quiser mais durinho, você diminui a quantidade de creme de leite, como eu expliquei anteriormente. Lembrando que eu utilizei aqui um chocolate fracionado, tá, gente? Mas se você quiser trabalhar com o nobre, também vai ficar ainda mais saboroso. Isso aí vai ficar a seu critério. Gente, esse bolo fica delicioso, tá? Mas se você também quiser fazer com outra massa, você pode fazer. Eu vou deixar o link aqui também de mais duas opções de massa para que vocês possam verificar. Essa massa aqui do vídeo ela é mais fofinha, então não aconselho muito para bolos de andares. Se você quiser fazer bolos de andares, acesse as outras massas que eu já passei aqui no canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Por favor, não saia do vídeo sem deixar o seu like e também, se possível, compartilhe com seus amigos. Beijos e até o próximo vídeo.